a luta, o próprio Davi é um exemplo disso. Davi, quando Samuel está na casa dele, Samuel chama, o seu pai, Jessé, chama todos os seus irmãos, mas não chama Davi, porque Davi não tinha chance nenhuma de Samuel escolher Davi para alguma coisa. Ele era o menor dos filhos, ele não parecia ter a aparência física que demonstrasse alguma coisa. E o próprio Deus fala isso. O próprio Deus fala para Samuel, fala assim, olha, eu não olho para o que os olhos podem ver, para a aparência. Eu olho para o coração. Ou seja, a aparência de Davi não demonstrava nada de grandeza. O povo de Israel não demonstrava nada de grandeza. Não é um grande povo, forte, poderoso, que detinha uma grande terra. Não, era um povinho. Mas era um povinho do qual Deus disse, eu estou com vocês. Era um povinho que tinha as promessas do Senhor. Era um povinho que tinha a aliança com Deus. E isso fazia deles um grande povo. Nos versículos 4 e 5, nós temos aqui uma oração imprecatória. Não sei se você sabe o que é uma oração imprecatória. Talvez você tenha corrido muito delas na vida. Oração imprecatória é uma oração de maldição. É quando você ora desejando que as maldições de Deus caiam sobre alguém. Fala, existe isso na Bíblia? Existe. Existe em várias partes, inclusive aqui em Neemias. Neemias capítulo 4, versículos 4 e 5 diz assim: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados, caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojos numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Bom, por que Neemias faz essa oração? Primeiro você tem que entender que esse tipo de oração não se faz por qualquer coisa, tá? Não é porque alguém pisou no seu dedo que você vai falar assim, vou fazer uma oração imprecatória contra você. Deus, joga uma rocha sobre o pé dele. Não. As orações imprecatórias na Bíblia são geralmente quando alguém afronta o povo de Deus. Quando alguém afronta Israel. Quando alguém está indo contra as obras de Deus. Entenda, o nome de Deus não pode ser blasfemado. E quando alguém faz isso, naturalmente maldições caem sobre essa pessoa. O nome de Deus não pode ser jogado na lama. E algumas pessoas fazem isso. E uma das formas é você fazer isso diretamente contra o próprio Deus. A outra forma é quando você faz isso com o povo de Deus. Porque eles são o povo de Deus. Existe uma diferença. Alguns mexem com um crente, uma pessoa, um homem de Deus, por outras questões. Mas outros, porque ele é homem de Deus. Algumas pessoas são perseguidas porque são homens e mulheres de Deus. Algumas pessoas são blasfemadas, algumas pessoas são rejeitadas e perseguidas porque eles amam Jesus. E se você acha que Neemias é o único texto onde você tem uma oração imprecatória, eu sinto te dizer que não. Os salmos são recheados de orações imprecatórias. Eu preciso ler com você um dos salmos mais pesados da Bíblia, que é o Salmo 58. Falais verdadeiramente justiça, ó juízes. Julgais com retidão os filhos dos homens. Longe disso. Antes, no íntimo, engendrais iniquidades e destruís na terra a violência de vossas mãos. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Tem peçonha semelhante à peçonha da serpente. São como a víbora surda que tapa os ouvidos, para não ouvir a voz dos encantadores do mais fascinante em encantamentos. Ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca. Arranca, Senhor, os queixais aos vizinhos. Desapareçam como águas que se escoam ao dispararem flechas. Fiquem elas embotadas. Sejam como a lesma que passa diluindo-se, como aborto de mulher, não vejam nunca o sol. Como espinheiros, antes que vossas panelas sintam deles o calor. Tanto os verdes como os que estão em brasa serão arrebatados como por um redemoinho. Alegar-se-á o justo quando vir a vingança, banhará os pés no sangue do ímpio. Então se dirá, na verdade, a recompensa para o justo. Há um Deus, com efeito,
e julga na terra. Esse é um exemplo de oração imprecatória bíblica. Isso não é uma invenção, um texto colocado posteriormente. É um texto inspirado por Deus. É uma oração de um homem de Deus. E essas orações são feitas em momentos onde a igreja, o povo de Deus, está sendo perseguido. Como é que acontece nesse caso, nesse momento? Mas no versículo 6, nós temos aqui algo que pode parecer um pouco estranho, que é a motivação desse povo. Olha só, versículo 6 diz assim: edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Não é estranho? Vamos pensar comigo. Você está lá trabalhando e estão falando que você não vai conseguir, que você não vai vencer, que você é um nada, que você é um fraco, estão lá acabando com você. Aí ele diz assim: aí eles conseguiram rapidão chegar na metade, porque eles tinham ânimo. Mas que ânimo? De onde é que vinha esse ânimo desse povo? O povo escarnecendo deles, zombando deles, acabando com eles, e eles tinham ânimo para trabalhar. Tem uma pista de onde vinha o ânimo desse povo? Neemias tinha dito para eles há pouco tempo: a boa mão do Senhor está conosco. Ora, se a boa mão de Deus está com você, por que você está desanimado? Porque uma pessoa disse que você não é capaz. Porque alguém falou que você é muito pequeno, que você é isso, que você é aquilo. Não, eles estão preocupados com isso. Eles estão preocupados que eles são o povo da aliança. Eles são o povo que Deus resgatou no Egito. Isso faz desse povo um povo que tem autoestima o suficiente para ouvir as pessoas dizerem que eles não são capazes e continuarem acreditando que eles vão conseguir. Eles são o povo de Deuteronômio 31:8. Lembra de Deuteronômio 31:8? O Senhor irá à sua frente, o Senhor estará com você, não te deixará, não te desamparará. Não tenha medo, nem fique assustado. Esse é o povo que entendeu esse Deus, que entendeu essa aliança com Deus. Ele está comigo, ele está andando comigo. Eu não estou construindo esse muro sozinho. Nós não somos um povo solitário. Não depende da nossa fraqueza ou da nossa força, depende do Deus que está conosco. Então nós vamos continuar. E eles continuam animados no seu trabalho. Mas quando você vai para os versículos 7 e 8, você encontra aqui um acordo maligno. Nós ouvimos Sanbalat e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-se as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Esses homens então perceberam que ridicularizar não era suficiente. Esses homens perceberam que falar que eles não iriam conseguir não era o suficiente. Eles precisavam fazer algo maior. Então eles fizeram um acordo. Várias pessoas de várias terras diferentes. Você vai ver que ele vai falar do Sanbalat, que é de Samaria, samaritano. Vai ter o Tobias, que é amonita. Vai ter os arábios, os asdoditas. Um monte de gente se junta contra o povo de Deus. E se juntam porque agora eles vão fazer algo diferente. Seus planos não são mais só desestimular a construção dos muros. Os seus planos agora são entrar com violência. Vamos destruí-los, vamos acabar com isso antes que eles terminem. Vamos jogar flechas nesses homens, vamos vencer esses homens de uma vez por todas. Esse é o que eu chamo de um acordo maligno. Lembra da Torre de Babel? A Torre de Babel foi mais ou menos a mesma coisa. Os homens se juntaram e falaram assim: nós vamos ser tão grandes quanto Deus. Nós vamos construir uma torre que chega até o céu. E agora Deus não terá mais poder sobre nós. E eles constroem uma torre porque eles acham que se fizerem um acordo maligno entre todos eles conseguirão vencer. Mas não é assim que as coisas funcionam. Porque a unidade realmente traz vitórias, mas ela nunca trará vitórias contra Deus. E se esse é o plano de Deus, nada poderá parar esse povo. Versículo 9, então, vai nos trazer um momento que eles vão reagir a isso. A Bíblia diz que, então, porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Eles entendem que eles precisam do Senhor. Eles entendem que é necessário que o Senhor faça alguma coisa, porque senão eles vão ser derrotados. Senão esses povos vão matá-los, esses povos vão matar seus filhos, esses povos vão matar suas mulheres. Eles vão fazer coisas horríveis com eles e com o seu povo.
Então eles vão orar a Deus, eles vão orar ao Senhor, para que o Senhor proteja suas casas, para que o Senhor proteja a integridade dos seus filhos, para que o Senhor proteja a sua própria integridade. Mas eles não fazem só isso, eles vão agir, eles colocam guardas de dia e de noite, porque eles têm que ficar lá vigiando o tempo inteiro. Eu vejo pessoas dizendo assim: não, mas eu não vou fazer isso não, porque eu tenho fé. Calma aí, você precisa ter fé, mas por um outro lado, existem coisas que você pode fazer, e aquilo que você pode fazer, você deve fazer. Então esses homens fizeram, esses homens agiram, esses homens trabalharam colocando guardas de dia e de noite para segurar as invasões inimigas. Bom, nós temos algumas reflexões que podem ser feitas com base nesse texto. A primeira é que você deve se acostumar com as perseguições. Elas são naturais, elas são normais. Se é que você é um cristão. Abre sua Bíblia em Mateus capítulo 5, entre os versículos 10 e 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Percebe como começa o texto? Que ele fala assim: quando vocês foram perseguidos por causa da justiça. Existe um condicional, não é só ser perseguido. Pedro vai dizer isso, ele fala assim: ó, tem dois tipos de perseguição. Tem aquela perseguição que você merece ser perseguido mesmo. Ela fala assim: nossa, eu sou perseguido demais. Eu não sei, nossa, é porque eu sou uma árvore que dá frutos. As pessoas jogam muitas pedras em mim. Aí você vai ver o que é a árvore que dá fruto. Fala mal dos outros, fica enchendo as paciências de todo mundo. Aí ele fica só colhendo o que ele plantou. Ele fala mal, fez uma fofoca aqui, daqui a pouco o outro fala dele ali, aí daqui a pouco ele pega alguma coisa que não deve pegar, aí daqui a pouco ele passa a perna no patrão. Ah, porque eu estou sendo muito perseguido. Não, você merece todas essas coisas. Você plantou todas essas coisas e está apenas colhendo. Jesus não está dizendo que você é bem-aventurado por causa disso. Você não é bem-aventurado quando roubam um carro e a polícia te persegue por causa disso. Você é bem-aventurado quando é perseguido por causa da justiça. Quando você é perseguido sem causa, sem razão, porque está fazendo a coisa certa, porque você está buscando a Deus, porque você está fazendo a vontade de Deus, porque você está sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus, porque você está fazendo a obra de Deus, porque você ama Jesus. Então, por essas questões, você é perseguido. E quando isso acontece, Jesus fala que você tem que ficar feliz. Ah, como assim? Lógico, porque isso mostra que você é um cidadão do reino dos céus. Os cidadãos do reino dos céus são perseguidos por causa da justiça. Essa é uma marca de um cidadão do reino dos céus. Em segundo lugar, meus irmãos, a justiça será feita, tá? Como assim? Bom, a justiça sempre será feita, e às vezes parece que não, às vezes parece que isso é uma conversa que não tem sentido. Lá no Salmo 73, o Asaf, ele vai falar o seguinte: Deus, pode abrir aí, Salmo 73, a partir do versículo 1. O Asaf fala assim: ó Deus, eu quase que eu desviei, quase que eu saí fora. Não tem sentido, não. Eu não sei se você já teve esse pensamento, fala assim: poxa, mas é tanta maldade, e os maus, eles conseguem vencer. Já pensou isso? Assim, poxa, as pessoas fazem as coisas tudo errado, e dá certo para elas. O cara faz tudo torto, passa a mão, passa a perna em todo mundo, e dá certo. Aí eu vou lá, faço as coisas tudo certinho, assim, parece que não dá tão certo igual. O Asaf teve esse mesmo pensamento. Ele está dizendo assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que me desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e médio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Então Asaf está assim: eu não estou entendendo. Parece que o pessoal faz tudo errado e Deus está prosperando. Parece que esse povo prospera, parece que dá certo tudo para eles. Aí está falando assim: eu estou quase desistindo da fé. Agora vai lá no versículo 17. Olha o consolo de Asaf. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles.
Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. O que Asaf está se consolando é em saber que as coisas não terminam agora. Que as injustiças desse mundo, um dia, elas acabarão. O que o Asaf percebeu é que antes os seus olhos só olhavam para as coisas do aqui e do agora. É esse o engano do Evangelho da Prosperidade. As pessoas acham que tudo é aqui e agora. Então, se eu sou justo, e se eu faço as coisas pelo Senhor, e se eu amo o Senhor, então Deus vai retribuir tudo agora. E se outras pessoas são injustas e fazem as coisas de forma errada, tudo vai dar errado para elas e Deus vai honrar as coisas boas que eu tenho feito. Porém, isso não é um erro em si, mas é um erro temporal. Porque sim, muitas vezes os ímpios vão se dar bem a vida inteira. Eles vão fazer maldades e matar pessoas e cometer crimes e fazer um monte de atrocidades a vida inteira e não serão punidos. Mas um dia, Deus os julgará. Um dia a justiça divina será exercida. Um dia Jesus separará os ímpios dos justos. Um dia Jesus separará a sua igreja e fará a justiça verdadeira. Nada dessas coisas que estão acontecendo passarão despercebidas aos olhos de Deus. E se você acha que as orações imprecatórias do salmista, por exemplo, no Salmo 58, elas nunca foram realizadas, você está muito enganado. Elas são, na verdade, elas serão realizadas lá no Apocalipse. Apocalipse, capítulo 18. Apocalipse 18, a partir do versículo 18. Então, vendo a fumaceira de seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando e prateando, gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus, contra ela, julga a vossa causa. Então, um anjo forte levantou uma pedra como uma grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim, com ímpeto, serás arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. E a voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flauta e de clarim jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará. E nunca jamais em ti se ouvirá um ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva. Jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. E nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. O texto está nos dizendo é que aqueles que um dia perseguiram a igreja, eles serão julgados. Todos aqueles profetas que tiveram seus sangues derramados, esses sangues não foram derramados em vão. Os sangues dos apóstolos e dos santos da igreja, aqueles homens que por tanto tempo lutaram pelo Evangelho, que derramaram o seu sangue por Jesus, que foram tragados por leões, que foram queimados vivos. O sangue derramado desse povo não foi derramado em vão. Um dia, Deus fará justiça por cada gota de sangue derramado nos seus filhos. Imagine que você é um pai e você ama os seus filhos. E alguém então pega os seus filhos e os violenta. Alguém pega os seus filhos e os estraçalha, destrói com os seus filhos. O que você faria? Um dia, Deus, o justo juiz, julgará a todos que um dia massacraram os seus filhos. 3. Deus guarda o seu povo. Você pode notar comigo que esse povo, por mais que estivessem sendo destroçados, humilhados, desprezados, continuavam animados. E quando armaram contra eles para
destruírem tudo aquilo que estavam fazendo, a Bíblia diz que eles foram orar. E se você for ler, como nós vamos fazer isso nas próximas pregações, se você for ver o que aconteceu lá na frente, você verá então que eles não conseguiram destruir os muros, eles não conseguiram matar os homens que estavam com Neemias, eles não conseguiram entrar em Jerusalém, eles não conseguiram derrubar as casas, eles não conseguiram violentar suas mulheres e seus filhos. Nada disso aconteceu. Os muros foram todos concluídos. E sabe por quê? Não é porque o povo de Israel era um povo forte. Não, eles realmente eram um povo fraco. Se você reparar, eram várias nações contra apenas uma. Qual era a chance que eles tinham de vencer? A chance era que Deus estava com eles. E Deus guarda o seu povo. Deus está sempre guardando os seus. Por isso talvez você esteja passando por muitas dificuldades, por muitos problemas, e ache que você não vai conseguir permanecer na fé, porque as coisas estão muito difíceis, e parece que você já não tem mais forças para seguir com Jesus. Mas deixa eu te contar uma coisa, Jesus é aquele que guarda os seus. Vamos lá para Filipenses capítulo 1, versículo 6, o texto diz assim: ele diz que aquele que começou a boa obra em nós é fiel. Aqui. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se Jesus te chamou para uma caminhada com Ele, Ele não te chamou à toa. Ele não te chamou para uma aventura, mas é uma caminhada que tem um fim, um dia específico que é o dia dele. O dia em que Ele julgará as nações. Esse é o dia de Cristo. Nesse dia, todas as coisas estarão completas. Mas até lá, você pode pensar que você não vai conseguir chegar. Mas quem te garante não é você mesmo, não são as suas forças, mas é o próprio Cristo Jesus. Pois aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Bom, mas Jesus é o nosso exemplo, é o nosso modelo em todas as coisas. E o que ele tem a ver com toda essa história? Em primeiro lugar, Jesus também foi perseguido. A perseguição não é uma coisa que só Neemias sofreu, ou que só o salmista sofreu. Não, a perseguição também aconteceu com Jesus, e aconteceu de uma forma brutal. Jesus foi colocado em uma cruz. Os pés de Jesus, as mãos de Jesus foram pregadas e ele ficou naquele local como um bandido. Mais do que isso, colocaram uma coroa de espinhos para escarnecer de Jesus, para dizer: você não é rei, então vai lá rei, reine sobre nós. E essa coroa de espinhos, os espinhos fincavam em sua cabeça. Pegaram uma capa de um suposto rei e colocaram sobre as costas de Jesus, que já estavam totalmente ensanguentadas após receberem inúmeras chibatadas, para que quando tirassem essa capa de uma vez, os seus feridos abrissem ainda mais. Jesus pede água, mas o que lhe dão para beber? Vinagre. As pessoas estão humilhando Jesus, batendo, fendam os olhos de Jesus, batem em Jesus e dizem: e aí? Quem te bateu? Fala para nós. As pessoas cospem em Jesus. Tem noção de que Jesus, o Rei dos Reis, o Deus encarnado, foi cuspido no rosto? Sim, Jesus foi perseguido. Mas Jesus também voltará para julgar. Eu sei que talvez te venderam um evangelho global, um evangelho da Rede Globo. Que Jesus é aquele manso, tranquilo, que nunca vai fazer nada. Não, a Bíblia diz que ele voltará, e voltará como juiz. Lá em Mateus 25, 31 ao 33, diz que ele vai separar o seu povo. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como um pastor separa os cabritos das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Jesus um dia irá julgar. Quando ele voltar, ele não voltará manso. Quando ele voltará com um cetro de ferro, como um juiz que julga. E isso não deve ser visto por os cristãos como um momento de medo, mas como um momento de glória, como uma alegria, pois é o dia que a igreja será tida como noiva dele, o dia que a igreja se casará de fato com Jesus Cristo, e o dia em que toda impiedade, toda injustiça nesse mundo será colocada por água abaixo, um dia em que finalmente a justiça prevalecerá sobre a injustiça. Jesus é aquele que preserva os seus. O texto, não precisa abrir não, porque o tempo está correndo demais. O texto, ele vai nos dizer aqui em João capítulo 10, versículos do 25 ao 29, que Jesus é o nosso pastor. E como o nosso pastor, ele nos guarda. Nós somos ovelhas frágeis mesmo, indefesas mesmo. Se você já teve crise de fé, fica tranquilo, eu também tive. Se você já teve momentos assim que você falou: meu Deus, será que eu dou conta de ser crente a vida inteira? Fica tranquilo.
Isso é algo do qual todo crente já passou. Todo crente já olha assim e fala assim, parece que a minha fé não é mais a mesma, parece que eu não estou muito bem, parece que eu não estou muito legal, parece que eu não estou com muita vontade de orar. É normal, porque nós somos ovelhas frágeis. Mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que Ele, o nosso pastor, nos guarda. E Ele diz assim, elas estão na minha mão e ninguém pode tirá-las da minha mão. Percebeu? Você, uma ovelha frágil, que parece não conseguir enxergar nada à sua frente. De repente descobre que você não está num abismo, você não está perdido, sem saber aonde ir. Você está nas mãos de Jesus. E da sua mão poderosa, ninguém pode arrancar você. Como que nós aplicamos esse texto às nossas vidas? Em primeiro lugar, onde é que está a cruz da igreja? Lá nos primeiros séculos, a igreja, como eu já falei, passou por inúmeras situações. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Paulo foi degolado. Dizem que Bartolomeu teve sua pele arrancada. Cristãos foram colocados no Coliseu para serem comidos por leões. Eles foram perseguidos. Mas e a cruz da igreja hoje? Se existe uma igreja hoje, ela também carrega uma cruz. E é claro que os nossos problemas são diferentes dos problemas dos nossos irmãos do passado. Bom, hoje existem inúmeros grupos que odeiam a igreja. Um deles são os abortistas. Eles querem matar bebês nos ventres das suas mães. E a igreja que se posiciona diz, não, isso não pode acontecer. E eles nos odeiam. Eles querem que a igreja feche. Eles nos ridicularizam. Eles escarnecem de nós. Porque nós temos um pensamento ultrapassado. Decisões judiciais e políticas. Sim, a igreja também é ferida nesses termos. Infelizmente, nós tivemos algumas decisões judiciais muito ruins. Muito ruins no Brasil. De pastores que falaram o evangelho e tiveram problemas por causa disso. De igrejas que fizeram apenas o que Jesus manda, tiveram problemas por causa disso. E quem sabe isso possa piorar um pouco mais. Politicamente, tem muita gente que odeia a igreja e que vai lutar contra a igreja. Se propõe a fazer isso. Em terceiro lugar, a ideologia de gênero. Eles querem nossos filhos. Sim, eles querem nossos filhos. E eles vão tentar de tudo para isso. Eles estão tentando de tudo para isso. Com séries, com filmes, com desenhos e com tudo que você imaginar. Talvez você não esteja percebendo, porque talvez você não seja pai recentemente ou mãe recentemente, ou talvez você não esteja acompanhando as coisas que os seus filhos estão vendo. Mas eles querem os seus filhos, eles estão fazendo o possível para colocar certas coisas na cabeça deles. E se você não ficar atento, eles vão colocar. Porque os seus filhos agora estão fazendo uma lição sobre Neemias. E eles vão para casa. E provavelmente eles só vão voltar para a igreja quinta-feira. Eles têm de segunda até quinta para ouvir pregações de outras pessoas. Dentro de séries, filmes e tantas outras coisas. Estados autoritários que perseguem cristãos. No Brasil isso não acontece, mas em outros lugares do mundo acontece. De cristãos serem perseguidos, mortos, torturados, presos por causa do evangelho. São inimigos da cruz, são inimigos da igreja. E os falsos profetas, esses a gente tem de monte no Brasil. Pessoas que são contra o evangelho. Pessoas que são inimigas da cruz. Pessoas que inventaram um Jesus que não existe. Um Jesus falso. Um Jesus que promete coisas para as pessoas que o Jesus bíblico nunca prometeu. Um Jesus mentiroso. Um Jesus blasfemo. Entenda, o falso profeta, ele não é um amigo da igreja. O falso profeta, ele não é um primo nosso. O falso profeta é um inimigo da cruz. O falso profeta é um anticristo. É mais um dos grupos que nos fazem ser perseguidos. E geralmente os falsos profetas... eu me lembro de Asaf na hora do falso profeta. Na hora que eu estou lá preparando um sermão, e eu fico horas preparando o sermão, rapaz, o cara lá preparou, deve ter parado uns 10 minutos de sermão, só falou besteira.
E está muito bem. Os falsos profetas sempre parecem que vão tão bem, né? Só falam bobagens. E ganham muito dinheiro com isso. E ganham muito poder com isso. Parece ser bom ser falso profeta. Mas um dia a justiça divina virá. Mas agora como está a sua cruz? Perseguido no trabalho? É difícil ser crente no trabalho, né? Onde todos tentam passar o seu patrão para trás. Onde as pessoas querem vantagens indevidas. É difícil ser crente no trabalho quando você não faz o que eles fazem. Persista. É difícil ser crente na faculdade. Quando os seus professores não creem em Deus e falam contra Ele, ou quando os seus colegas te ridicularizam porque você é um crente que não faz as coisas que eles fazem, ou que crê numa historinha que já não se acredita mais hoje modernamente, né? E na escola, crianças? É difícil ser crente na escola. É difícil ser crente na escola porque muitas vezes na escola vão te ensinar coisas que a Bíblia não ensina. Porque na escola, os seus colegas que não são crentes, eles não vão entender essa vida diferente que você leva. Eles vão te achar diferente demais. Eles vão te achar careta demais. Eles vão te achar estranho demais. Você vai ceder? Eu espero que não. Perseguido na família, sim, na família. Quantas mulheres, os quais seus maridos escarnecem delas porque são crentes? Quantos maridos, dos quais as suas mulheres escarnecem deles porque são crentes? Quantos cunhados, quantas sogras, quantos tios te acham apenas um alienado fanático, maluco, porque você é um crente? E por que você não faz as coisas que eles fazem e não se junta com eles nos momentos que precisava se juntar para fazer certas coisas? Ou socialmente escarnecido, né? Quando a sociedade te acha mais estranho. São as cruzes que nós carregamos, esses são só alguns exemplos. Em terceiro lugar, acalme-se, é um juiz atento a tudo. A toda lágrima que você carrega, toda lágrima derramada, ela não é perdida por aí. Ela é colhida por Deus. A Bíblia diz que um dia Ele enxugará nos nossos olhos todas elas. Por último, confie na dependência de Deus, na providência de Deus, perdão. Deus é um Deus provedor, que provê os meios para a nossa salvação. E às vezes, em meio a situações da vida, nós pensamos que nós não vamos conseguir vencer. Nós pensamos que nós não somos capazes. Às vezes, diante da depressão, você parece que está num beco sem saída, num abismo que não dá mais para chegar em lugar nenhum. Mas eu quero te dizer que Ele está contigo, mesmo em meio à depressão. E a depressão não pode separar você dele. Eu quero te dizer que você que está de luto, vivendo momentos terríveis, dias difíceis, e que parece que está sem perspectivas. Existe uma perspectiva, existe uma esperança. E Ele te guiará nos momentos mais difíceis. Ele te guiará nos momentos de dor. Ele não está com você só nos dias de festa. Ele está com você lá no seu quarto, quando você mais chora e ninguém vê. Ele está com você nos seus dias mais fracos, nos dias da sua doença. Ele está com você quando você sofre abandono, seja do seu cônjuge, seja dos seus amigos, seja de quem for. Ele está com você quando te traem. Ele está com você em todo o tempo, te guardando. Porque como bom pastor, você, como bom pastor Jesus é, Ele guarda você. Uma ovelhinha fraca, frágil, que não sabe para onde ir. Uma ovelhinha que não tem noção de como deve se andar. Mas Ele está lá te guardando e você está nas palmas das mãos dEle. Fica tranquilo. Fica tranquilo porque não acabou, não. A sua história não acaba assim. A sua história acaba com Cristo. A sua história, ela tem Cristo nela. Se você é um cristão, você está nas palmas das mãos de Jesus, sendo guardado por Jesus nos momentos mais difíceis. Por isso eu quero te dizer,
terminando essa passagem, porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39. Permita-me orar para você. Eu quero que você te peça para ficar de pé nesse momento. Senhor, eu quero te agradecer pela tua igreja, pelo teu povo, Senhor. Eu te peço, meu Deus, que em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Deus, as tuas forças estejam em nós. Somos um povo fraco mesmo. Nós somos ovelhas frágeis. Nós não conseguimos ver condições de continuar caminhando, Deus. Meu Deus, o mundo tem se revoltado contra a tua igreja e o mundo tem se revoltado contra cada um de nós. Nas nossas dificuldades, nas nossas dores. O mundo tem feito chacota de nós, Senhor. Tem zombado de nós, tem escarnecido de nós, Senhor. E às vezes parece que as nossas forças estão indo embora, Deus. Às vezes parece que nós somos tão fracos, tão pequenos. Meu Deus, eu te peço, Senhor, que aumente a nossa fé, para que possamos perceber que estamos nas palmas das tuas mãos, que estamos guardados em ti, Deus, que possamos confiar em ti, Senhor, sabendo que o Senhor não nos deixará, que o Senhor não nos abandonará, nós possamos confiar em ti em todo o tempo, em nome de Jesus, amém, Deus. Irmãos, pode sentar, rapidinho. Eu tenho alguns avisos para dar para você.